A gente vai conversar um pouco nessa aula de hoje sobre o sistema circulatório do sistema nervoso. A meta dessa aula é explicar para vocês conseguirem entender exatamente a lógica do AVE isquêmico, do AVE hemorrágico, de algumas hemorragias específicas, tanto a subaracnoide como a intraparacmentosa, e saber exatamente onde cada coisa está acontecendo. Lembrando que eu preciso que vocês assistam a aula de meninges antes de assistir essa para poder entender melhor todo o processo. Aquela aula de telencéfalo também é bem importante para entender exatamente onde está cada parte. E a meta também é entender qual a lógica do sistema circulatório, porque ele existe um desenho, ele existe uma lógica, e eu pretendo que vocês consigam entender essa lógica hoje, porque não adianta decorar nome de artéria e de veia e achar que está sabendo, porque não é por aí. Hoje eu vou tentar explicar para vocês exatamente a lógica de nomenclatura de cada parte. Vejam só, a gente vai começar conversando um pouco sobre o suprimento arterial. Eu quero que vocês entendam que a gente vai ter dois grandes sistemas arteriais, que vai ser os dois grandes sistemas que a gente vai focar neles. O sistema carotídeo e o sistema vértebro-basilar, beleza? Eu preciso que vocês entendam também que a circulação do sistema nervoso, ela é uma circulação que ela é redundante. Isso significa o quê? Que ela se interliga. Um lado sempre vai render o outro. Dependendo de que, por exemplo, aconteça algum problema vascular de um lado, o outro lado vai sempre tentar compensar isso. Então, a vascularização do sistema nervoso, ela é 100% redundante. Ela não é individualista. Então, estejam cientes disso. Mas a gente vai ter dois grandes ramos que vão se interligar. Preciso bastante da atenção de vocês. Peguem uma caneta e um papel para a gente fazer anotações juntos, beleza? Eu vou começar falando sobre a ramificação vértebro-basilar. Como vocês podem ver nessa foto aí, usem a lógica de vértebro, ele vai vir das vértebras e ele vai atingir a base do encéfalo. Por isso que o nome dele é vértebro-basilar. Ele vai suprir todo o tronco cerebral, o cerebelo e a parte posterior do encéfalo, aqueles lobos lá de trás do encéfalo, tudo isso vai ser suprido por esse sistema vértebro-basilar. As artérias elas vão se ramificando. Logo de cara vai vir ramificada da subclávia. Lembram a artéria subclávia por onde passa? Subclávia vem de cima da clavícula. Então ela é essa artéria que está passando por cima da clavícula, e elas vão entrar lá pelo forame magnum, pelo aquele buraco que a gente tem embaixo do crânio, e elas vão se juntar na parte da junção bulbo-pontina. Entre o bulbo e a ponte, a gente vai ter uma área chamada junção bulbo-pontina. É justamente onde elas vão se unir a tanto o tronco vértebro como o tronco basilar. E eles vão se unir e vão se formar a artéria basilar. Depois que eles se unem e formam essa artéria basilar, a parte que fica em cima do sulco basilar, lá na parte da ponte, antes delas se unirem, elas vão se ramificar e vão emitir um outro ramo que vai se chamar de artéria cerebelar inferior posterior. Por quê? Ela é a artéria que ela vai estar indo para o cerebelo, na parte de trás e na parte de baixo, porque ela é a artéria cerebelar inferior posterior. Essa artéria aí, ela vai nutrir a parte do dorso lateral do tronco. Qual a parte do dorso lateral? A parte mais externa do tronco e a parte inferior do cerebelo. Então ela vai nutrir a parte de dentro do cerebelo e a parte de fora do tronco encefálico. Além disso, ela vai também nutrir o plexo coróideo. Lembra do plexo coróideo, que é o que vai fazer? Vai sair o pá craniano para o nervo óptico. Pronto, justamente lá. Isso aí é lá no quarto ventrículo. Daí, depois dela iniciar o trajeto, ela vai se ramificando de novo para ser a artéria cerebelar inferior e a artéria cerebelar superior, como vocês podem ver aí nessa imagem. O que é que essa parte vai ramificar? Ele vai nutrir toda a parte do dorso medial do cerebelo. Lembram que o que a gente falou antes, ela nutria a parte do dorso lateral, a parte do dorso medial do cerebelo. Quem vai nutrir é justamente essa parte da artéria cerebelar superior. Eles vão também nutrir os pedúnculos cerebelares médio
inferior. Pronto, tudo isso que a gente conversou agora foi sobre a circulação posterior do cérebro. Então, a circulação posterior do cérebro é o sistema vértebro-basilar, que é que essa parte irriga toda a parte da base do tronco encefálico, do cerebelo e na parte posterior do encéfalo. Então, o sistema posterior, o sistema vértebro-basilar, ele irriga essas partes do encéfalo. Depois de ter compreendido bem a área de irrigação do sistema posterior do cérebro, a gente vai começar a falar sobre o ramo anterior do cérebro, o ramo de irrigação anterior, a parte da frente da cabeça da gente, o que sobe pelo pescoço na parte anterior. O nome desse sistema é sistema carotídeo. Vocês podem fazer uma referência com carótida. Lembram que as glândulas carótidas elas estão anteriormente ao corpo? Então, sistema carotídeo anterior, sistema vértebro-basilar posterior, vértebro de vértebra indo para a base, sistema carotídeo ele é anterior. Vocês vão precisar entender que a gente vai começar pela artéria carótida comum, e essa artéria carótida comum ela vai se dividir em mais duas partes, a artéria carótida externa e a artéria carótida interna. A parte da artéria carótida externa, ela vai ficar responsável por nutrir a parte literalmente mais externa do encéfalo. E a artéria carótida interna vai nutrir as partes mais internas do encéfalo e é a mais importante para a gente da neuro. Chegou o momento que eu vou precisar muito que vocês revejam a aula de telencéfalo para entender. Vejam só, essa artéria cerebral anterior, ela vai irrigar a parte medial e superior dos hemisférios. Lembra que a gente vai ter um hemisfério direito e um hemisfério esquerdo? Ela vai irrigar justamente a parte medial e superior desses hemisférios. E também ela vai irrigar a parte medial do lobo frontal. Então, a artéria cerebral anterior irriga a parte medial e superior dos hemisférios e a parte medial do lobo frontal. Não esqueçam isso, anotem isso num caderno e tentem memorizar isso aí. A artéria cerebral anterior irriga a parte medial e superior dos hemisférios e a parte medial do lobo frontal. Depois que vocês memorizarem isso, a gente vai conversar sobre a parte da artéria cerebral média. Já a artéria cerebral média, ela também vai vir dessa ramificação da carótida interna, mas só que a responsabilidade dela de irrigar vai ser na porção lateral e inferior dos hemisférios cerebrais. Lembram que a parte medial e superior ela é irrigada pela artéria cerebral anterior? A parte lateral e inferior dos hemisférios vão ser irrigadas pela artéria média, artéria cerebral média. Mas ela vai ter um destaque de irrigar o lobo parietal, o lobo temporal e uma parte do lobo occipital. Porque lembram que a gente vai ter uma parte irrigada pelo sistema vértebro-basilar, a parte não irrigada pelo sistema vértebro-basilar do lobo occipital vai ser irrigada pela artéria cerebral média. Além disso, ela também vai ter um ramo chamado retículo estriado, que vai entrar lá nos núcleos da base para dar nutrição para os núcleos da base. Lembra que os núcleos da base são corpos de neurônio que a gente vai ter lá no meio do encéfalo? A responsabilidade deles vai ser o controle do tônus do corpo, coisa que a gente vai conversar um pouco mais na frente. Mas já fiquem cientes que a parte de tônus corporal é irrigado pela essa parte da artéria cerebral média. Com isso, vocês vão poder entender que a artéria cerebral anterior, junto com a artéria cerebral média, elas vão fazer parte de irrigação do sistema anterior do cérebro. Já a artéria cerebral posterior vai fazer parte do sistema de irrigação posterior do cérebro. E a parte também mais interessante é saber que a gente vai estar falando disso do sistema de redundância, como eu falei para vocês no início. Porque o sistema vascular é tudo redundante, então por isso que o sistema vértebro-basilar se interliga com o sistema carotídeo, porque eles precisam um compensar o outro. Se por um acaso eu tiver uma área de déficit, a outra sempre vai tentar compensar, por isso que eles são interligados, para não faltar nutrição nunca para os neurônios. A parte que a gente vai continuar conversando isso é justamente essa parte da circulação colateral do cérebro, da gente ter esse fator de ele ser alimentado por várias áreas diferentes ao mesmo tempo, e uma sempre rendendo a outra. O mais conhecido local de junção dessas circulações é no polígono de Willis. Essa primeira foto que eu botei aí no slide é justamente de um polígono de Willis. Ele vai se dar através das artérias comunicantes anterior e posterior, que são responsáveis por interligar as artérias cerebrais
anterior, média e posterior. Aí o que ele vai? Esse polígono de Willis ele vai fazer o quê? Ele vai interligar as artérias cerebrais anterior, média e posterior. Com isso eles vão se unir e vai formar a circulação anterior e posterior do cérebro. Tudo isso vai acontecer lá no polígono de Willis, nessa foto aí. Então, se por um acaso chegar para você uma pergunta, o que o polígono de Willis vai fazer? Aí você vai dizer, ele vai unir as artérias cerebrais anteriores, média e posteriores, fazer uma comunicação entre elas para dar um sistema circulatório redundante. E a gente vai ter também uma segunda parte de junção, além do polígono de Willis, que é essa parte que eu coloquei na segunda imagem, que são a junção dos sistemas que são nas convexidades hemisféricas. O que é que vai acontecer? Dentro de cada curvinha que a gente vai ter lá, a gente vai ter algumas convexidades. E a gente vai ter vasos entrando nessa área, e lá eles vão se anastomosar. E quando isso acontecer, vocês vão ver a junção, essa junção natural entre um sistema e outro. E essa junção vai acontecer muito mais na substância cinzenta do que na substância branca do cérebro. Tudo que eu expliquei para vocês sobre irrigação está nessa tabelinha que eu coloquei aí nesse slide. Qualquer coisa vocês pausam e vão dando uma lida e tenta copiar essa tabela para o caderno de vocês para memorizar. Mas tudo que eu falei aqui nessa aula de divisão arterial está descrito aí nessa tabela bem bonitinho e bem organizadinho, beleza? Aí vocês podem fazer uma pergunta, tá, Bruno? Veio irrigação de todos os lados, está tudo bem irrigado. A gente vai ter circulação anterior, posterior, a vértebra basilar e a carotídea. Mas sim, e para drenar esse sangue vai para onde depois que é? Aí eu digo a vocês, calma, eu vou fazer uma aula só de drenagem, vou separar bem bonitinho para vocês, e eu acredito que vai ser a próxima aula que eu vou soltar, beleza? Por enquanto, foquem da onde vem esse sangue, depois a gente vai conversar sobre para onde vai esse sangue.